No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, ensaísta e professor Teodoro Renaud Assunção. Teodoro Renaud Assunção nasceu em Belo Horizonte, formou-se em letras na UFMG, tendo completado os cursos de língua grega, latina e alemã. É mestre em letras clássicas pela USP e doutor em História e Civilizações pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Dentre seus trabalhos destacamos Ociografias, Ensaios de Crítica de Cultura e Restolho e Necrológio, Poesia e Prosa. Atualmente, Teodoro Renaud Assunção é professor de Língua e Literatura Grega na UFMG. Tudo bem com você, Theo? Tudo bem. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Theo, nós vamos tentar abordar um pouco dessa diversidade da sua obra, dos estudos clássicos, à crítica de artes plásticas, à poesia, a uma ensaística que mescla com a memorialística, mas eu vou te pedir, então, inicialmente, que nos faça uma breve síntese dessa sua trajetória dentro do universo das letras. Bom, parece que hoje é quase uma necessidade, uma formação acadêmica. Então, bom, me graduei em letras, português, na Faculdade de Letras da UFMG, com alguma hesitação entre as letras e a filosofia. Talvez tenha justamente começado a estudar o grego e o alemão para poder ler os filósofos no original, mas o caminho era tão árduo que de meio se tornou fim. Eu hoje ensino, né, o grego antigo e eu acho que o mais importante, talvez, a assinalar na minha formação seria um elemento, uma dimensão paralela, que eu chamaria de autodidática, e que me parece fundamental, e que é justamente o do prazer da leitura. Né? Talvez por alguma sorte eu tive, durante o tempo da graduação, disponibilidade para ler ficção, e aprendi muito com os professores, mas aprendi muito lendo. Eu suponho que seja quase uma necessidade para a leitura, uma certa solidão. Bom, nessa época eu pude ler um romance como A Recherche, do Proust, li Kafka, Dostoiévski, com muito prazer, e tenho a impressão de que esses autores me formaram tanto quanto uma formação filológica, que foi para onde eu me dirigi, né, quando fiz o mestrado. Acho que, quanto à formação, o que eu poderia dizer é isso. O elemento da criação, propriamente, eu acho que ele vem de modo mais tardio. Eu me qualificaria um pouco como Borges, antes como leitor do que como escritor. Eu acho que, inclusive, a base da minha escrita é justamente uma certa diversificação, intensidade, eu diria, da leitura. Da leitura. Ok, nós vamos abordar um pouco de cada uma dessas dimensões e vamos começar, então, pelas ociografias, já que você falou nesse tempo disponível, necessário, né, para a leitura e para a criação. Sua coletânea de ensaios de crítica de cultura denomina-se exatamente Ociografias, e no prefácio você reclama dessa questão de que na vida moderna nós não temos mais o ócio latino, o tempo necessário para o espírito, para essa... Gostaria que você falasse de como que surgiu esse projeto de Ociografias, que é de 93, a publicação. Bom, talvez eu pudesse falar um pouco sobre o título, né? O conceito ocium, que, bom, enquanto conceito latino, ele não tem a carga pejorativa que o termo ócio tem em português. Eu acho que eu sugiro aí alguma ambiguidade, adotando, enfim, o termo ócio em português,
E, curiosamente, né, o termo grego para designar esse tempo livre é escolé, né, que vai virar nas línguas modernas o nosso escola, né, nas outras línguas latinas, bom, algum termo parecido. O que talvez fosse importante marcar aí, eu estou até me lembrando de algumas considerações recentes de também é um linguista, mas um crítico da cultura nesse trabalho, o Jean-Claude Milner, lembrar que esse tempo livre, ele não é um tempo livre exatamente para o nada, né? Ele é um tempo livre aplicado. Então, o termo ócio, nesse sentido, se confundiria quase com a ideia de estudo, né? Que talvez, para que seja frutífero de maneira radical e intensa, suponha justamente alguma autonomia. Quer dizer, eu imagino que a pesquisa, em algum momento, ela possa perder de vista a sua primeira finalidade, uma finalidade imediata, né? Então, eu não sei se isso configuraria um elemento negativo, né, que eu chamaria de errância, mas, evidentemente, quando eu pensava em ócio, eu pensava no ócio de um vagabundo letrado, né, e atento aí às configurações da cultura contemporânea. Pois é, indiretamente isso diretamente, já que você falou da escola contemporânea, a universidade contemporânea, quando nós falamos na crise da universidade, essa subordinação do espírito universitário ao mercado, quer dizer, Sim. Já é uma visão diferente de quando você fala da palavra aplicado, né? Sim. Como é que você vê você não é uma paranoia total? Eu acho que o termo paranoia é bem usado, né? Talvez uma outra descrição possível seria, mesmo na universidade pública hoje, a do pesadelo neoliberal. Quer dizer, você começa o ano já pensando nos relatórios, né, de fim de ano, onde você deve, para garantir o que teria sido, né, uma mera reposição salarial, então você é obrigado a demonstrar produtividade. Você, enfim, pesquisa com um olho no objeto que dali vai resultar, no resultado. Tem que ter um resultado e que eu acho natural que exista, em algum momento, um resultado, né? Mas a questão aí é a pressa, a premência. Bom, agora, é curioso, voltando ao Milner e à figura do leitor, porque justamente ele parece duvidar, então, né, do termo cultura, né, e de uma certa associação leve com a ideia de divertimento, de lazer, eu diria, porque o lazer aí ele é oposto necessariamente ao trabalho. Né? O modelo do Milner, né, que também é um modelo de um grande leitor, existe até um ensaio, uma separatazinha. Então, eu vou te pedir desculpas se a gente interromper agora e voltamos neste ponto do modelo do Milner. Tá bom. Então, no final do bloco anterior, você vinha concluindo o raciocínio sobre esse modelo que opõe lazer e ócio. Sim. Eu estava, então, né, me lembrando aí do exemplo citado pelo Jean-Claude Milner, de alguém que faz, né, sua opção pelo ócio, digamos, e não é outro senão Marcel Proust, né, que quando se define, né, pela escrita, pela redação da obra, bom, eu diria aí já um pouco entre aspas, né, tem que trabalhar como um forçado, né, trabalha enormemente,
mas justamente ele não está submetido à necessidade de demonstrar a produtividade, né, a alguma instância externa. Ele tem alguma autonomia, mas eu diria muita responsabilidade. Exatamente. Theo, nós convidamos a poeta Ana Caetano para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Vamos ver? Tá, ok. Bom, o Theo eu diria que é um autor bastante versátil. Ele tem publicado desde poesia, contos e vários ensaios, inclusive focalizando em análise de muitos artistas plásticos. Agora, eu acho que tem uma marca especial na obra dele, todo que percorre tudo, que eu diria que é uma característica original, que é o estilo do Theo, que é um estilo que combina uma erudição assim, rara com uma ironia que termina numa auto-ironia com a própria obra. E isso eu acho que é de uma originalidade que traz para o Theo a característica de um autor completamente diferente e inimitável. Você pode enxergar na obra dele influências, como você pode enxergar em qualquer obra, desde da poesia dos concretistas. Você percebe que ele é um autor atento do experimentalismo, de Oswald de Andrade, da poesia marginal. Mas em tudo isso aí que ele faz, o que percorre, o que realmente marca, é o deboche com que ele percorre todas essas tendências e o deboche com que ele analisa a própria obra. Então, o Theo ele cria uma ilusão extremamente sofisticada para o autor dele, de que ao mesmo tempo que ele apresenta todo aquele conteúdo sofisticado e aquela forma onde tem uma erudição imensa e quase inimitável, ele ao mesmo tempo faz uma auto-ironia que é extremamente interessante e deliciosa de se ler. Bom, então vamos aproveitar então esse depoimento da Ana para continuar abordando oceografias e contagem na seguinte perspectiva. Eu não sei se ao lado ou estrategicamente dentro da sua crítica de cultura, você rompe a questão dos gêneros e o memorialístico, por exemplo, se mescla com essa questão do dissertativo, da defesa, do argumentativo, da defesa de ideias. E sempre, como a Ana nota muito bem, essa questão do humor, da ironia, da derrisão, né? Sempre esse princípio presente no seu trabalho. Gostaria que você falasse para nós um pouco dessa perspectiva. Ok. Bom, talvez pudesse tentar dizer alguma coisa sobre a mistura ou dissolução de gêneros. Eu sei que isso incomoda alguns, porque, né, parece que um dos primeiros quesitos de um texto é justamente uma expectativa, um toque quanto ao gênero, né, atestando aí, indicando mais ou menos do que se trata, mas justamente eu não me sinto aí fazendo nada de novo. Eu acho que isso poderia ser considerado, né, a essas alturas, um traço da modernidade, que começa com o romantismo alemão. Eu diria que eu tenho um certo prazer, se é que eu posso dizer assim, eu colocaria entre aspas o verbo aí, em enganar o leitor, né, em dar pistas falsas e embaralhar um pouquinho os gêneros. Há outra referência que é quase óbvia aí, nesse gênero ensaístico que tende, né, para a ficção, seria o Borges. Talvez justamente pela presença maciça da leitura e depois do universo acadêmico, que se torna um meio de vida, a imaginação começa a habitar o ensaio até chegar a um ponto em que os moldes do ensaio é explodido, né? E desembocando numa ficção, bom, mais ou menos reconhecível. Eu diria, inclusive, que as últimas coisas que eu tenho escrito estão completamente dentro desse gênero
mesclado ou misturado, híbrido. Eu não abri mão disso e eu não acho que ainda tenha esgotado essa veia. Bom, eu vou, não sei se de certa forma podemos dizer que com isso vamos estar colocando em contexto essa discussão, mas você, no necrológio de um jovem poeta provinciano, reflete, você apontou essa questão relacionada com a modernidade, tão cara ao espírito da modernidade, também é cara ao espírito das vanguardas, essa discussão da relação arte e vida. E você, dentro desse princípio irônico, ou derrisório, você, sobre uma personagem real, escreve o seguinte... Aí é que está a questão. Aí é que está a questão. Isso aqui é realidade? Esse programa? O que seria isso? Isso é autobiográfico? Tá bom. Você diz, o que não o impedia de nutrir forte desdém por facilidades do surrealismo, tais como o desejo de destruição dos limites entre arte e vida. O conceito de vida lhe parecia cômico e arte algo para dondocas desocupadas. Seu olhar enxergava em tudo a destruição. Qualquer durabilidade lhe parecia tão ilusória quanto qualquer moral fundada no projeto de conservação da vida. Pregava, insidioso, o dogma da redenção através da morte. A vida para ele era a brincadeira de mau gosto que antecedia um único ato sério, o salto definitivo no desconhecido. Então, como o nosso tempo nesse bloco fica mais curto, eu queria já associar essas duas temáticas. Primeiro, essa questão de arte e vida, como é que você a vê, e essa temática da morte que traspassa toda a sua produção, não só na criação poética, ensaística, como também dos seus estudos clássicos. Ok. Bom, podia falar primeiro sobre essa... Arte e vida. Tentativa de dissolução, né, desses limites pelo surrealismo. O surrealismo aí é apenas, digamos... emblemático. Um iniciador, um marco. Eu acho que aí, né, nesse texto, apesar de haver um certo fascínio pela ideia da vida como obra, que não me parece uma ideia tão tola, né? Eu acho que isso atravessa, por exemplo, a produção do último Foucault, né? Justamente nos estudos sobre os gregos. Bom, apesar de, né, então, não me parecer assim tão tola, sobretudo numa época em que justamente, né, a questão do objeto, do resultado, ela está sempre em primeiro plano. Poderia-se pensar aí alguma coisa como, né, uma ação que não necessariamente resultasse num objeto. A distinção que os gregos fazem entre a poiesis, a produção, o fazer, e a praxis, que é uma ação que não tem resultado, que se esgota nela mesma. Né? A praxis não se subordina a um resultado. Né? A ideia da vida como obra, eu poderia pensar, ela não é assim tão tola. Um poeta como Ésquilo, né? Ele queria ser lembrado, né, mais como guerreiro, soldado, do que como tragediógrafo, apesar da grandeza da sua poesia. Então, no próximo bloco nós voltamos para abordar a questão da morte. Theo, nós fechamos o bloco anterior, não chegamos a concluir, mas fica aqui um convite para esse tema de arte e vida, esse rompimento dos limites entre arte e vida, e colocamos a questão da morte que permeia a sua produção ensaística, artística, a obra de criação, enfim. Vamos retomar nele? Vamos sim. Na sua citação aí do trecho, do necrológio, o fim da citação fala de um salto no desconhecido. Justamente, não me parece que a morte, enquanto tal, ela seja um objeto possível de conhecimento, mas é justamente isso que me parece dar algum sabor à vida. Essa questão poderia nos atravessar agora mesmo, né, como falantes,
não há certeza sobre isso. Aí, evidentemente, eu não sou cristão, minha perspectiva é heideggeriana. E, evidente, eu localizo esse tema como um grande tema poético na tradição ocidental. Então, isso constituiu também um objeto, né, de estudos acadêmicos. Bom, não sei se há alguma outra coisa aí. Não, e na sua ensaística a gente vai vê-la acentuadamente. Eu vou aproveitar que o nosso tempo está curto para abordar essa questão dos estudos clássicos. O François Hartog, que foi seu orientador de doutorado, refletindo sobre esse descaso contemporâneo pela tradição dos estudos clássicos no universo acadêmico, ele usa a seguinte imagem para defini-la. Ela é um barco de guerra bem protegido que corre ainda muito tempo movida apenas pelo próprio impulso, ou seja, nenhum interesse exterior. Gostaria da sua visão crítica sobre essa questão dos estudos clássicos. Bom, talvez ele tenha razão aí quanto, né, à ausência de um impulso exterior, isso sobretudo no Brasil. Mas justamente, não sei se é um barco bem protegido, e nem mesmo se é um barco de guerra. Para mim estaria mais como uma lanchinha ou um barco a remo aí do parque municipal, né? A deriva. Infelizmente, né, percebido aí como um objeto quase decorativo, apesar de permear ainda a nossa tradição literária, mas eu diria, de maneira inconsciente, né? Essa questão. É como se a literatura antiga constituísse uma espécie de inconsciente, né, da literatura, isso no Ocidente. Theo, para encerrar, eu vou te pedir para falar muito rapidamente sobre o seu trabalho também com crítica de artes plásticas. Tá, ok. Bom, isso aí é um último trabalho aí que eu organizei sobre a Isaura Pena. Na verdade, já data de algum tempo a minha convivência, né, com os artistas do meio belo-horizontino. E, bom, eu faço isso com um grande prazer, que me exige algum estudo, mas me parece constituir uma vertente fundamental mesmo para a poesia, né? A imagem pensada não de maneira subordinada ao discurso. É pena que eu não possa falar um pouquinho mais. É uma crítica do agora, né? Tem essa diferença em relação à crítica acadêmica de literatura. Eu tenho que pensar, eu tenho que emitir juízos sobre o que está acontecendo com um grande risco de erro. Eu acho que isso me fascina também. Ok, bom, fica aqui um convite, já que o telespectador conheça melhor o seu trabalho. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é a poeta Ana Caetano. Theo, eu acho que talvez o século XX tenha assistido ao desaparecimento de uma figura da literatura, que é a figura do escritor. Quer dizer, o homme de lettres, que existia no final do século XIX, no início do século XX, o escritor por excelência, que vivia do que escrevia e vivia pelo que escrevia, ele desapareceu e deu lugar a uma profissionalização desse escritor, que, principalmente no final do século, se transformou no acadêmico, no professor de letras, professor de poesia. E o que eu queria saber de você é o que você acha disso? Qual que é a posição hoje desses escritores, que eu acho que você se enquadra nele, do homem que ainda quer viver por e para a escrita? Como conjugar essa atividade com a falta de um elemento que é fundamental, que é o tempo livre, para pensar longe dos compromissos acadêmicos e burocráticos? Bom, curiosamente, apesar de um certo mal-estar, eu vejo quase como uma necessidade, né, essa profissionalização, porque, a não ser que, justamente, o escritor tenha meios, como é no caso de Proust ou Raymond Roussel, é preciso que ele ganhe a vida. Eu lembro de alguém reclamando de algum modo, fazendo essa queixa ao Ezra Pound. Ele diz, bom, mas os jovens poetas também precisam ganhar a vida. Mas há, de fato, um certo risco, né,
subordinação à atividade acadêmica que tende a se tornar um negócio. Eu lembro aí de um fragmento curioso do Adorno, no Minima Moralia, em que ele tenta imaginar, né, Nietzsche escrevendo seus aforismos com uma secretária ao lado, num escritório, né, atendendo uma agenda, não sei, pedidos, não sei o quê, e marcando uma hora para o, então, filósofo jogar golfe após o dia de trabalho. De fato, não parece ser coisas que se combinem muito bem, né? Mas, veja, é preciso também produzir numa situação desfavorável. Ok. Teodoro Renoção, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Recebemos na produção do programa Vereda Literária as obras 4 Contos de Reis, de Adrilles Ulloa Filho, O Inventor do Xadrez, de Sebastião Nunes, Nuvens, QD 7, de Luiz Antônio Padovani. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho em prosa de Teodoro Renaud Assunção. De qualquer maneira, era uma grande vitória ler em grego o hino às musas da Teogonia de Hesíodo ou em latim um poema de Catulo. O fervor neófito à tradição o curou por algum tempo da necessidade de criar algo ainda inexistente. Começara a desconfiar absolutamente do novo e a se afeiçoar ao silêncio, hábito que criara com a ascese das línguas mortas. Morto para o mundo, outra vez ainda riria de qualquer ideia de fazer. Estava definitivamente excluído da geração mimeógrafo e do poema curto. Não publicara nada até então e nutria pelos poetas coetâneos o mais acabado desprezo. A ideia da grande obra o iludia, alimentando o falso segredo de um talento educado para nunca se revelar. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.